Fala galerinha, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Estamos continuando com nossas aulas de termodinâmica. Hoje a gente vai falar sobre a segunda lei da termodinâmica, que é o nosso último assunto para fechar essa parte da matéria, tá bom? Então vamos lá, só para recapitular. A gente falou da primeira lei da termodinâmica, que era aquela que falava sobre a conservação da energia, que a energia que ela chegava num gás como um calor, ela poderia ou ser armazenada como energia interna ou transferida como trabalho. Depois a gente falou de máquinas térmicas, né? E hoje a gente vai falar da segunda lei. A segunda lei, ela tem um caráter mais filosófico, ela é muito mais teórica do que matemática, tá bom? Então eu vou apresentar para vocês os enunciados sobre a segunda lei, porque ela tem várias leituras, vamos falar assim, tudo bem? Então vamos lá. O primeiro enunciado interessante da segunda lei é esse aqui, ó, chama enunciado de Clausius, tá bom? Ele fala que o calor, vamos ler, né? O calor não flui espontaneamente do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura. Aí você vai falar, pô, professor, mas eu já sabia disso, né? Que o calor sai do quente para o frio. Mas quando o Clausius fala sobre isso, ele não está falando só sobre o calor. O que ele quer dizer é o seguinte: nada na física impede que o calor saia do frio e vá para o quente. Isso seria uma transformação comum, da mesma forma que o contrário acontece. Só que a natureza simplesmente não faz. Ela não realiza essas transformações. Então o Clausius ele vai ser um pouco mais geral e vai falar que isso acontece com várias transformações, não só com o calor. O que ele diz é que existem algumas transformações que a natureza faz e outras que a natureza não faz. Então um exemplo é, se eu pego uma gotinha de tinta e deixo ela cair num copo com água, as moléculas da gota de tinta vão se agitar de forma completamente aleatória, mas elas acabam se espalhando. Como o movimento delas é completamente aleatório, seria possível que em algum momento elas voltassem a ser uma gota. Só que simplesmente não acontece, a natureza não faz essas transformações. Então o que ele quer dizer aqui é que algumas transformações a natureza privilegia. Essas transformações são chamadas de irreversíveis, porque elas só acontecem em um sentido, não acontecem no sentido oposto. Tudo bem? O curioso, galera, é que nós, humanos, aprendemos a olhar para essas transformações e a associar a passagem de tempo. Como assim? Se por acaso você olhasse para um vídeo de um copo cheio de água, cheio de água, com tinta dentro, e por acaso você visse no vídeo essa tinta que está espalhada no copo se reorganizando e virando uma gotinha de água, uma gotinha de tinta, você ia imaginar que aquele vídeo estava sendo reproduzido de trás para frente, ou seja, no sentido oposto ao sentido normal do tempo. Então a gente associa essas transformações à passagem do tempo. Tudo bem? Segundo enunciado. O segundo enunciado ele vai falar sobre um pouco sobre máquinas térmicas, né? Se você lembra, a máquina térmica é aquela cara que convertia calor em trabalho. Então esse enunciado vai falar o seguinte: nunca dá para converter tudo de calor em trabalho. Se eu pegar uma quantidade de calor, eu não vou conseguir transformar na mesma quantidade de trabalho. Eu sempre perco um pouco, tá bom? Então o que ele fala é, não dá para converter integralmente calor em trabalho. Isso vai trazer algumas consequências para a gente. Mas o interessante é que você pense aqui no seguinte: o calor é uma energia que na física a gente fala que ela está desordenada. Por que desordenada? Porque ela não serve para empurrar um corpo, para realizar um trabalho. Ela pode ser transformada em trabalho. E o trabalho seria essa energia mais ordenada, que a gente consegue dar uma finalidade direta. Então, quando eu pego uma energia desordenada e quero transformar em ordenada, uma parte dela continua desordenada. Eu nunca consigo transformar tudo, tá bom? E aí tem uma série de questões relacionadas a isso e ao conceito de entropia, que as pessoas falam que a energia disponível no universo ela está se degradando, ou seja, ela está se perdendo, porque toda vez que eu pego essa energia desordenada e ordeno, parte dela eu não consigo utilizar. Então é como se a cada transformação um pouquinho da energia que a gente tem disponível no universo fosse se perdendo de forma que eu não consiga mais utilizar. Mas vamos deixar o caráter filosófico de lado, porque essa é uma discussão bem complicada, tá bom? Vamos para algumas consequências da segunda lei. A primeira consequência é óbvia, não tem máquina térmica com rendimento 100%. Eu não sei se você lembra, mas o rendimento de uma máquina térmica ele era calculado como sendo a quantidade de calor, era o trabalho realizado sobre a quantidade de calor. Como o trabalho nunca é igual à quantidade de calor, isso aqui nunca vai dar 1. Então esse rendimento nunca vai dar 100%. Tudo bem? Segunda consequência, não dá para chegar no zero absoluto.
De onde vem essa história? Pega a máquina de Carnot, que seria aquela nossa máquina ideal. O rendimento dela é calculado dessa forma. Belezinha? Quando você pensa nesse rendimento aqui, ó, sendo 100%, ele precisa dar 1. Para esse cara dar 1, isso aqui tudo tem que dar 0. Belezinha? Ou seja, para o rendimento dar 1, essa fração tem que ser igual a 0. Quando que uma fração é igual a 0? Quando o numerador é igual a 0. Então, ó, se isso fosse 0, a temperatura da fonte fria deveria ser 0 em kelvins, né? Porque as unidades que a gente usa aqui é o Kelvin. O que isso significa? Se o rendimento de uma máquina fosse 100%, eu deveria ter a fonte fria 0 Kelvin. Como eu não consigo ter rendimento 100%, significa que eu não consigo chegar no 0 Kelvin. Então essa é uma consequência da segunda lei. Tem alguns que falam, inclusive, que é a terceira lei da termodinâmica, mas aí vai mais de interpretação. Tudo bem? E última coisinha, galera, que vocês precisam saber é como é que funcionam os refrigeradores. Refrigeradores são televisões, mole, são ar-condicionados, geladeiras, são aqueles dispositivos que eles têm o objetivo de manter uma região fria, beleza? Como é que eles fazem isso? Eles precisam tirar calor desse lugar e jogar para outro lugar que já, provavelmente está mais quente. Então, um exemplo, um ar-condicionado que está no seu quarto, ele tira calor do seu quarto e joga para o lado externo. Com certeza o lado de fora está mais quente do que o seu quarto. A geladeira tira calor do interior da geladeira e joga para fora, que também está mais quente do que o interior da geladeira. Então eles fazem o oposto do que a natureza faria. A natureza levaria calor do quente para o frio. E eles não, eles vão levar calor do frio para o quente. E como é que eles fazem isso, né? Então vamos lá. Isso não é natural, como a gente já falou. Para tirar calor de uma fonte fria e jogar para uma fonte quente, a gente necessita da realização de trabalho. Belezinha? Você tem que ligar o ar-condicionado na tomada, a geladeira na tomada, porque lá você vai ter, dentro dele você tem um compressor que ele vai funcionar comprimindo o gás para tirar calor dessa fonte fria, para forçar a saída do calor dessa fonte fria. Tranquilo? Única coisa que você tem que perceber, o refrigerador ele funciona de forma diferente de uma máquina. O trabalho ele continua sendo diferença entre o calor que chega na fonte quente e o calor que sai da fonte fria. O trabalho é a diferença entre eles. Então isso aqui continua valendo. Ó. Mas a principal diferença aqui pra gente é quando a gente fala de rendimento. Rendimento, para quem não lembra, era sempre a razão entre o útil e o total. No caso, a gente vai mudar de nome. A gente não vai chamar de rendimento, a gente vai chamar de eficiência. Tudo bem? E aqui, ó, o útil não é o calor, ou desculpa, não é o trabalho, mas sim o que sai da fonte fria. Quando você tem uma geladeira, você quer que ela tire calor da parte interna. Então, esse é o útil. E o total é o trabalho. E quanto menos trabalho você realizar para mais calor você retirar, maior vai ser a sua eficiência. Então, ó, se você abrir o trabalho como sendo a diferença dos calores, fica uma relação mais ou menos desse jeito. Isso aqui, galera, já serve para a gente calcular a eficiência, tá bom? Mas algumas pessoas gostam de apresentar de outra forma, para ficar parecido com o rendimento da máquina térmica. Então eles invertem. Repara, ó, a eficiência eu inverti aqui, então esse cara eu também tenho que inverter, tudo bem? E aqui eu posso cortar, ó, esse com esse. E aí fica uma expressão desse jeitinho, tá bom? E aí você calcula normal a eficiênciazinha aí para a máquina, para o refrigerador, tudo bem? Então o refrigerador é como se fosse a máquina térmica ao contrário. A máquina tira calor da fonte quente e joga para fria. Só que com isso ela consegue realizar trabalho. O refrigerador não. Ele vai tirar calor da fonte fria. Para isso eu preciso de um trabalho sendo realizado e vai jogar para a fonte quente. Tranquilão? Então é isso, galera. A aula de hoje são esses dois conceitos, refrigeradores e segunda lei da termodinâmica. Espero que vocês consigam fazer os exercícios e as dúvidas vocês tiram lá na aula ao vivo, tá bom? Um abraço e até a próxima.